ou presbítero, bispo ou ancião. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Eu sou o diácono Belchior da Assembleia de Deus Ministério Jardim Guaçã. Nesta nossa pré-aula da EBD, estudaremos sobre o tema ou presbítero, bispo ou ancião. No Novo Testamento, estas palavras são sinônimas. O texto áureo. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e de cidade em cidade estabelecesses presbitérios. Tito 1:5. A verdade prática. O presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas para auxílio na administração da igreja local. Assim, o presbítero não pode ser neófito, ou seja, cristão novo na fé. A nossa leitura bíblica em classe vai ser em Tito 1, de 5 a 7 e 1 Pedro de 5, de 1 a 4. O objetivo geral da lição é apresentar a importância da função do presbítero. Os objetivos específicos, definir o termo, a função do presbítero, destacar a importância do presbítero e pontuar os deveres dos presbíteros. Uma pequena introdução. No início da igreja do primeiro século, havia líderes que orientavam os crentes quanto ao evangelho, bem como a organização e desenvolvimento da igreja local. O evangelho frutificou na vida das pessoas e por isso surgiam cada vez mais novos crentes. Foi necessário, a fim de garantir o discipulado integral para a nova pessoa em Cristo, separar crentes idôneos e maduros na fé para cuidarem desse precioso rebanho. Assim, os apóstolos de Cristo passaram a estabelecer presbitérios para zelar pela administração e vida espiritual da igreja local. No nosso subtópico 1, a escolha dos presbíteros, o significado da função. De acordo com a Bíblia, de estudo palavras-chave, o termo presbítero, do grego presbíteros, é uma forma comparativa da palavra grega presbis, pessoa mais velha. Como substantivo, e no emprego dos judeus e cristãos, presbítero é um título de dignidade dos indivíduos experientes e de idade madura, que formavam o governo da igreja local. É um sinônimo de bispo, do grego episcopos, supervisor, de professor, de didásculos e de pastor, do grego poimen. Percebemos que Paulo utiliza as palavras presbítero, bispo ou ancião de modo sinônimos e intercambiáveis no Novo Testamento. No subitem 2, a liderança local. O apóstolo cuidou de organizar a administração das igrejas locais, por onde as plantava, separando um grupo de obreiros para tal trabalho. Quando escreve ao seu discípulo, o jovem Tito, Paulo o instruiu a estabelecer presbíteros em diversos lugares, de cidade em cidade. Tito 1, 4, 5 e 7. Está claro assim o aspecto pastoral da função exercida pelos presbíteros nas comunidades cristãs antigas. Os presbíteros eram pessoas maduras e experientes que logo após os dons ministeriais, eles exerciam a sua função de pastor. O presbítero é um copastor. No Novo Testamento, as referências aos presbíteros encontram-se no plural, presbíteros, bispos ou anciãos. Atos, capítulo 11, versículo 30, capítulo 15, de 2, 4 e 6, capítulo 20, 17. Tiago, capítulo 5, versículo 14, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1. Como a liderança local era formada por um grupo de irmãos experientes na fé para cuidarem da igreja, a função dos presbíteros era pastoral.
Portanto, o presbítero é um pastor, um apacentador de ovelhas. A palavra de Deus expressa qualificações bem objetivas para o exercício fiel dessa função. Tais qualificações estão descritas em Tito 1, de 6 a 9, para presbítero, assim como em 1 Timóteo 3, de 1 a 7, para bispo, denotando o aspecto sinonímico dos dois termos. Uma leitura atenta para as duas listas indica a importância da função e como as igrejas podem descuidar-se quando da ordenação de pessoas para servi-la. O bom conselho do apóstolo Paulo ainda é a maneira mais segura para separar os obreiros. Portanto, as qualificações dos presbíteros continuam as mesmas: irrepreensível, hospitalidade, amigo do bem, moderado, não soberbo, nem iracundo, briguento, alcoólatra, nem espancador, nem ganancioso. Atualmente basta ser um empresário, dono de uma farmácia ou padaria, já se coloca ele ali sem analisar suas qualificações. A importância do presbitério. Um significado do termo. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. 1 Timóteo, de 4 a 14. Foi dessa forma que o apóstolo Paulo lembrou Timóteo, aconselhando-o acerca do reconhecimento do ministério do jovem pastor pelo Conselho de Obreiros. O Novo Testamento classifica esse corpo de obreiro de presbitério, do grego presbyterium, substantivo de presbitério, um conselho formado por anciãos da igreja cristã. Se alguém almeja o episcopato, excelente obra deseja. Não deve forçar uma situação para exercer o presbitério e, se Deus chamar, não fugir do chamado. Em Romanos 12, 2, diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. 2. Atuação do presbitério. No Concílio de Jerusalém, em relação a sérias questões étnicas e eclesiásticas que podiam comprometer a expansão da igreja, os apóstolos e os anciãos presbíteros foram chamados para debater e legislar sobre o assunto. Atos 15, 2, 6, 9 e 11. Em seguida, os presbíteros foram enviados a Antioquia para orientar os irmãos sobre a resolução dos problemas que perturbavam os novos convertidos. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para ser observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Atos de 16, 4. O presbítero na Assembleia exerce todas as funções do pastor: unge, ministra a ceia e batiza. 3. Valorização do presbitério. O presbitério deve ser valorizado, pois desde os primórdios da Igreja Cristã, a sua existência tem fundamento na Palavra de Deus. O rebanho do Senhor será ainda mais bem atendido se o ministério das nossas igrejas for preparado para a atuação mais efetiva no governo da igreja e no ministério do ensino, tal como instruiu o apóstolo Paulo. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. 1 Timóteo 5,17. O Novo Testamento mostra que, apesar de haver um pastor titular, o governo de igreja era exercido por um único líder, mas pelo Conselho de Obreiros. Atos 20, 17
37, Efésios de 4 a 11 e 1 Pedro de 5 a 1. O presbitério é de vital importância ao desenvolvimento das igrejas locais e ao bom ordenamento do corpo de Cristo. Temos que incentivar a pregação expositiva, que é ler, explicar e aplicar. Valorizar nos cultos a pregação da palavra e a doutrina. Em 2 Timóteo 4,2, prega a palavra. Terceiro tópico, os deveres do presbitério. Apacentar a igreja. Os presbíteros têm o dever de alimentar o rebanho de Deus com a exposição da santa palavra. O apóstolo Pedro exortou aos presbíteros da sua época acerca desta tarefa. 1 Pedro 5, 2a. O apacentar as ovelhas do Senhor se dá com cuidado pastoral, não pela força ou violência, como se os obreiros tivessem domínio sobre o corpo de Cristo. Esse ato ocorre voluntariamente, sem interesse financeiro, servindo de exemplo ao rebanho em tudo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 3. Os presbíteros formam o conselho da igreja local, cujo objetivo maior é atuar na formação espiritual, social, moral e familiar do povo de Deus. 2. Liderar a igreja local. A liderança da igreja local tem duas esferas principais de atuação: o governo e o ensino. O presbítero, quando designado para essas tarefas, tem o dever de exercê-las na igreja de Deus. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Para isso, ele precisa saber governar a sua própria casa e ser apto a ensinar. 1 Timóteo 3, 2 e 4. Liderar o rebanho de Deus, segundo o Novo Testamento, é estar disponível para servir e não para ser servido. Mateus capítulo 20, versículos de 25 a 28. E Marcos capítulo 10, de 42 a 45. Com o objetivo de exercer competentemente esta função, o presbítero deve ser uma pessoa experiente, idônea e pronta a ser exemplo da igreja local. Ensinar e governar com equidade e seriedade é o maior compromisso de todo homem de Deus chamado para tão nobre tarefa. O modelo de liderança atual é a servidora, pois liderar é servir. Subitem 3. Ungir os enfermos. Está alguém doente entre vós? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem por ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Tiago 5,14. O ato da unção dos enfermos não pode ser banalizado na igreja local. Ele revela a proximidade que o presbítero deve ter com as pessoas. O membro da igreja local tem de servir à vontade para procurar qualquer um dos presbíteros e receber oração ou uma palavra pastoral. Tal obreiro foi separado pelo Pai e pela igreja para atender a essas demandas: ungir os enfermos, usar o óleo da unção e a oração de fé. Deus é o médico dos médicos. Deve-se orar em favor dos enfermos. Conclusão, vimos que os termos presbítero, bispo e pastor são sinônimos. Os presbíteros, os bispos, sempre foram um corpo de obreiros com a finalidade de contribuir para a edificação da igreja local. Eles exercem uma função pastoral. Nas Assembleias de Deus no Brasil, os presbíteros exercem esse serviço, pastoreando as congregações.
Eles ainda cuidam da execução das principais tarefas da igreja, a evangelização e o ensino da palavra. Portanto, esses obreiros precisam ser bem selecionados e valorizados pela igreja local. Fiquem com Deus e até a nossa próxima pré-aula da Escola Bíblica Dominical.